Fala pessoal, sou o Nerd com você, sou o Nerd Professor, eu sou o Professor Nerd, você decide. O episódio 7 de Alien Earth Emersão começa pesado. Tem o Slightly que precisa lidar com as consequências de suas ações. O Smith que acaba entrando de gaiato na história e ajuda ele a arrastar o Dr. Silva com aquele facehugger na cara por toda a ilha, num terror psicológico de arrepiar. Enquanto isso, o Andy se aproxima cada vez mais do seu xenomorfo e o caos explode na ilha com a Yutani e a Prodigy batendo de frente. E a pergunta que fica é, de que lado a Wendy realmente está? E o Kirsch? O que esse cara quer de verdade? Vamos analisar o episódio agora. Vem comigo. O episódio 7, Emersão, é um divisor de águas e eu tenho certeza que muitos fãs vão reclamar dele. Afinal, a gente tem mais foco naquela questão das crianças híbridas. Eu mesmo já tinha reclamado que estava meio chato isso, mas nesse episódio o diretor acerta na mão e vemos o motivo de ele ter focado tanto na inocência deles antes. Tudo isso é para agora termos essa quebra que realmente deixa a gente desconfortável. Alien Earth é muito mais terror elevado, terror psicológico, do que aquele terror corporal e gore que estávamos acostumados na franquia. Se bem feito, é um upgrade, e aqui tá sendo bem feito. E logo de cara o clima é bem pesado, tá? O Slight levou o Dr. Silva pro seu quarto com o facehugger preso ao rosto do cara. O terror aqui não é um monstro em si, mas é aquela inocência do Slightly sendo retirada. É cruel isso. O garoto até tenta dar água ao doutor, o que só faz o bicho se agarrar mais ainda. Quando o Smee entra e vê a cena, a sensação é pior ainda. Agora são dois garotos desorientados empurrando um adulto para um destino que todo fã de Alien já conhece. E o pior, o Slightly parece realmente acreditar que o Morrow só quer o monstro e que o doutor vai ficar bem. Bom, o Smee acredita. É aquela combinação de inocência infantil com um universo de morte que só mesmo essa série consegue entregar. Talvez It Bem-vindo a Derry também possa entregar esse mesmo terror. E você já sabe que aqui no canal a gente vai cobrir It Bem-vindo a Derry. Para não perder nada, já sabe. Tem que estar inscrito aqui no canal com o sino das notificações ativado. E eu quero saber de vocês, essa pegada mais psicológica te agrada ou você prefere o velho estilo Xeno destruindo geral? Comenta aqui embaixo o que você acha. Já aproveita, claro, para deixar o like que ajuda pra caramba. E se quiser ter acesso antecipado, participar de sorteios exclusivos, vem se tornar um membro aqui do canal. Assim você apoia esse sonho que é o Nerdsor a continuar vivo. Ou vem no nosso grupo de WhatsApp, que é de graça, ali a gente conversa sobre teorias e mais. O link tá na descrição. Enquanto rola essa treta lá no quarto do Slightly, o alarme da ilha tá disparando. O Zoo virou um caos depois do episódio anterior. Metade das criaturas está solta, mas presa dentro do zoo. Eles não estão nas suas celas, mas também não estão livres. O Kirsch chega com uma equipe e o Boy Cavalier também. Nesse momento vemos os dois conversando sobre o que aconteceu ali. E a minha teoria de que o Polvolho organizou tudo aquilo foi confirmada. E o Boy concorda comigo e com o Kirsch. Tanto que mais pra frente a gente vai ver ele conversando com o Atom e com o Polvolho também. Aquela parte sobre o Pi ficou muito legal. O Boy decide então colocar a criatura num humano. E tem que ser um que não seja muito inteligente. Eu tenho minha suspeita de quem vai ser. E você? Comenta aqui embaixo se você acha que sabe quem que vai ser. Eu sei, eu respondo no teu comentário, vai. Se a minha teoria se confirmar, o Polvolho não vai ser só mais um experimento. Ele vai se tornar um jogador no tabuleiro. Toodles, ou Isaac, como preferir, parece definitivamente ter ido de arrasta. E a dor dessa cena está em como a série trata os híbridos. Eles agem como crianças, erram como crianças, só que estão presos num jogo corporativo que só vê neles peças descartáveis. Boy até pergunta se é possível resetar ele. O Kirsch diz que é possível, mas nunca foi feito não daquela maneira. E o Boy diz, lá se vão 6 bilhões. O Kirsch é um sintético, até dá para entender a forma como ele age. Mas o Boy, ele era para ele ser um ser humano. Isso mostra o quanto ele está longe de ter uma humanidade. É só um grande CEO corporativo. Aqui a série cutuca uma questão filosófica pesada. O que é uma pessoa? O que é consciência? Quem decide quem merece existir? Mas a cena mais impactante neste início é a da Wendy no laboratório. Ela decide contar aos outros o que sabe, afinal eles não estão mais seguros. E ela tinha dito que eles estariam seguros ali. O pessoal até tenta impedir ela, mas não rola, porque ela conversa com o xenomorfo e o bicho responde. Sim, ele estava lá quieto na cela dele, então ele se ergue, bate contra o vidro e encara a Wendy. É a primeira vez na franquia em que um xenomorfo demonstra uma comunicação clara com o humano. E isso vai dividir a fanbase. Tem quem vai achar genial e tem quem vai odiar. Eu, na minha opinião, acho extremamente coerente com a evolução da mitologia. Os Xenos sempre foram inteligentes.
e agora temos um vínculo direto com o híbrido. Mas a pergunta que fica, ela está domando a criatura ou está sendo absorvida pelo instinto dela? Esse limiar é onde esse episódio brilha. A trama corporativa tá ali também, tá? O boy confronta a doutora Silva sobre os localizadores dos híbridos terem sido desligados. E ela fica sem entender o que aconteceu. Afinal, ela não sabe o que aconteceu. Quem fez aquilo foi o marido dela, o Arthur, que foi demitido no episódio anterior. Falando nele, o doutor está com as suas horas contadas. E o Kirsch surge como uma figura mais enigmática do que nunca. Ele encontra o doutor com o Slightly e o Smee. E ao invés de entregá-los, ele ajuda eles a escapar e levar o corpo até a praia. Por quê? É uma boa pergunta. Até esse momento eu achava que o Kirsch era apenas um observador científico. Mas agora a coisa ficou diferente. Ele tem uma agenda escondida. Agora, será que ele é um infiltrado da Yutani ou ele é um jogador independente, tipo cientista maluco brincando de Deus? A gente já viu outro sintético fazendo isso antes, tá? Na franquia. Lembra do David da Prometheus? Essa ambiguidade é o que está tornando esse personagem tão escorregadio e, sem mentira, é um dos mais interessantes da série, se não o mais interessante da série. O Andy e Hermit tem uma conversa ali sobre a situação deles. Ele mostra que não tem mais vida na ilha, que se ficarem ali eles vão acabar se tornando... Bom, eles vão morrer. Só isso. O Andy, que vinha hesitando, finalmente admite que o irmão está certo e que fugir é o único caminho. Antes de embarcar nessa, ela vai até a Nibs, porque ela quer que todos os híbridos vão junto com ela. E, cara, a Nibs está visivelmente quebrada. Depois do reset, ela, cara, não voltou a ser ela mesma. Ou ela sempre foi assim, meio quebrada, né? E lá encontramos também a Curly, que joga na cara da Wendy que a culpa por todas as desgraças que está acontecendo é da Wendy. Mas é o medo da Nibs de morrer, de virar um fantasma, que pesa mais. Ela acaba topando fugir com a Wendy e o Hermit. E a Curly, a Curly decide que não, porque ela nunca se sentiu tão segura quanto Ali. Ela continua sendo uma criança abalada. Ela tá morrendo de medo, mas acaba prometendo não dedurar os amigos. Essa é uma promessa inocente, cara, tão feita de forma tão inocente que mostra como são crianças. E feita numa situação de vida ou morte. Cara, é um lembrete forte, tá? Por mais que eles sejam híbridos, reconstruídos em corpos de adultos, essas crianças carregam a ingenuidade e a drama da infância. E a gente vai ver isso mais forte ainda quando a Curly acaba no colo da doutora Sylvia. Porque, cara, ela não sabe se ela quebra a promessa ou se ela consegue ficar na ilha. Ela tá presa entre esses dois momentos. E, cara, uma criança com medo. É isso que ela é. A cena que se passa no cemitério é realmente pegada. Hermit e as duas híbridas acabam tropeçando ali naqueles túmulos. E lá estão os corpos originais dos híbridos. E, cara, é um momento que grita: vocês não são mais aquilo, mas ainda carregam essa sombra. Isso reforça um tema central da série: o que significa ser humano quando a sua história pode ser apagada, resetada ou reconstruída em laboratório. É Alien cada vez mais se tornando essa discussão filosófica sobre existência, identidade e o peso da imortalidade. O Slightly e o Smee acabam levando o Arthur até a praia. E quando eles estão ali se escondendo de um grupo de soldados da Prodigy, o Facehugger finalmente sai, né, desgruda da cara do doutor. Os garotos contam uma historinha pra eles sobre vazamento de gás, por isso que ele tá meio grog. Ele tá visivelmente ainda comprometido depois que o Hugger largou ele. Que é normal, isso a gente já viu na franquia, tá? Tem muita toxina sendo injetada pelo bicho durante o processo de implantação do jovem Alien. Mas depois de um tempo ele se dá conta que tem algo errado. Ele tenta convencer os garotos a aceitarem sua ajuda. Eles precisam parar de mentir. E tem ali uma conversa bem homem adulto tenta educar crianças ingênuas. Por um instante parece que ele vai conseguir, mas logo o pesadelo vira realidade. O Chestbuster, né, o alien pequenininho, explode de seu peito. E é mais um hóspede para o ciclo. O Slightly e o Smee escondem o corpo porque estão totalmente perdidos os dois. Essa cena é um lembrete que, por mais que a série explore a filosofia, a lei do xenomorfo é clara: nasce, mata e espalha, e o horror corporal e gore ainda está aqui. E o Morrow finalmente chega à ilha com uma força pesada da Yutani. E aqui temos a clara divisão, né? Se o alvo 1 era o Facehugger no Dr. Silva, ele queria levar o Dr. Silva, o alvo 2 é o xenomorfo solto. A Yutani vai com tudo. E essa é a primeira vez que temos um embate direto entre os dois braços corporativos. A Prodigy de um lado, a Yutani de outro. E no meio, essa ilha que, cara, tá cada vez mais infestada. Só que quem consegue capturar o xenomorfo é o Kirsch, que
Cara, ele tava conversando com o Morrow ali e eu quase achei que ele fosse entregar o Xenomorph pro Morrow e dizer: não, ó, eu sou da Yutani. E no final não, ele dá a volta e consegue fazer com que os soldados da Yutani acabem presos e o Morrow junto com eles. Enquanto isso, Hermit, Wendy e Nibs tentam fugir. E ali o imprevisível acontece. Eles dão de frente com os soldados da Prodigy. E quem será que dedurou a fuga? A Curly, claro, ela não aguentou. Mas a Wendy incita o Xenomorfo e o bicho massacra essa primeira gama de soldados. É a primeira vez que vemos um Xeno agindo sob a luz do dia, em pleno campo aberto e com toda essa clareza visual que é rara na franquia. Isso é corajoso, o bicho não precisa de escuridão para assustar. E a conexão entre ele e a Wendy fica cada vez mais forte. Cara, eu digo, ela é uma interface entre essas duas espécies e para mim essa ligação entre eles é o maior terror da série. Quer dizer, o segundo maior, porque para mim o maior ainda é o Polvolho e o que ele pode vir a fazer e se tornar. Quando eles chegam no porto, temos o clímax do episódio. O barco tá lá, mas tem mais soldados. E a Nibs, que já vinha totalmente quebrada, explode em violência. A Wendy tenta ajudar ela e o Hermit fica sem saber o que fazer ali no meio. Mas quando a Nibs avança para um dos amigos do Hermit, a Siberian, ele precisa reagir e acerta ela com um tiro de uma arma de raio que ele tinha pego por ali. Aqui a Wendy entra em parafuso, tá? Ela tem o irmão dela, mas é amiga dela e ela tem que proteger os que são iguais a ela. E ainda tem o Xenomorfo que está escondido na floresta e o Hermit não deixou ela chamar. Bom, a mente da menina deve estar totalmente fora de eixo. Eu tenho certeza que o próximo episódio vai começar com um massacre. O Hermit talvez escape por um triz, mas a Wendy, pra mim, ela já passou da linha com aquele grito final e ela vai usar o bichinho como arma contra todo mundo. E a minha nota para Emersão é 8. É o episódio que mostra que Alien Earth não é só sobre xenomorfos saltando no escuro. É sobre identidade, sobre a crueldade infantil que nasce da inocência, sobre corporativismo tratando pessoas como peças descartáveis e sobre a frágil linha entre humanidade e monstro. Cara, esse episódio entregou filosofia, entregou horror, entregou ação e ainda deixou o palco armado para um massacre que deve acontecer já no episódio 8. Mas e você, de que lado que tá? O Wendy, pra você, é a ponte para uma nova era ou já é só mais um monstro na ilha? Comenta aí embaixo o que você acha e claro, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem ser um membro aqui se quiser acesso antecipado a vídeos e sorteios exclusivos. Me segue no TikTok e no Instagram também, os links estão na descrição. Esse canal é meu sonho e eu preciso do apoio de vocês para continuar. Se você quiser trocar teorias e conspirar sobre o futuro de Alien Earth, que tem a segunda temporada confirmada já, o link do nosso grupo de WhatsApp tá na descrição e é de graça e é lá que a gente pira junto nas ideias. Nos vemos no próximo vídeo, porque se Emersão foi o primeiro passo no inferno que a ilha vai se tornar, o episódio 8 promete acender a fogueira. Forte abraço e se cuide!